João 4, a partir do verso 5, diz assim: Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como assim? Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que está te pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai o marido e volte aqui? Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Então me diga, nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher então respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Para a gente terminar, então disse Jesus: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Feche seus olhos mais uma vez, vamos pedir ao Espírito Santo para que ele possa trazer os tesouros escondidos que estão nessa palavra, aquilo que só ele pode revelar. Espírito Santo, nós estamos aqui e o Senhor sabe como está o nosso coração, faminto, sedento, apaixonado, desesperado, para receber as profundezas do que o Senhor tem para nós. Obrigada porque o Senhor respeita o nosso tempo, os nossos níveis, e não importa em que nível nós estamos nessas águas. O Senhor tem algo para nós hoje, agora. Já está fazendo, vai fazer e vai nos surpreender. Porque eu creio que nessa hora o Senhor vai preparar o nosso coração para que a gente receba algo que a gente nunca recebeu. Mesmo aquelas que talvez pensem: mas eu já recebi tanto, eu falo em línguas, eu profetizo, eu já curei enfermos. Você ainda não viu nada do que o Senhor tem e pode fazer na sua vida. E eu creio que Ele vai nos surpreender nessa manhã. Obrigada, Senhor. Aplique a Tua palavra ao nosso coração, te pedimos em nome de Jesus. Amém? Esse texto muito conhecido,
nós vamos voltar do início, porque a gente vai caminhar assim palavra por palavra nele, porque vocês vão ver que cada frase, cada palavra tem uma revelação para nós nessa manhã. Então, começando. Jesus chega a uma cidade samaritana chamada Sicar, e essa cidade se refere ao poço de Jacó. Quem foi Jacó? Jacó era neto de Abraão, que recebeu a promessa que seria o pai de Israel. E através de Abraão, Isaque e Jacó, começou a nação de Israel, a promessa, a lei, as ordenanças e todo aquele chamado profético para Israel, de que através de Israel, todas as nações da terra seriam abençoadas, certo? Nós estamos aqui porque fomos enxertados nessa família de Israel, que é Jacó. É interessante que Jacó, a palavra Jacó significa enganador. Depois é que Deus mudou o nome dele para Israel. Por que será que o poço continuava se chamando Poço de Jacó e não Poço de Israel? Porque esse Poço de Jacó nessa manhã vai se referir para nós a nossa própria história de vida, a nossa história humana, o nosso poço humano, quem nós somos. Ser da linhagem de Jacó quer dizer que você tem uma história. E nós, cada um de nós temos aqui uma história. Nós temos um poço de Jacó na nossa vida. Nós temos uma história com traumas, com feridas, com enganos, com rejeições, com traições, com orgulho, com altivez, com feridas que nós mesmos fizemos nos outros, como Jacó feriu muita gente. Então, o poço de Jacó vai se referir à nossa vida humana. Então, Jesus chega em Sicar, nesse poço de Jacó. E a palavra diz que ele estava cansado da viagem. Queria que vocês imaginassem agora Jesus cansado da viagem. Quando eu li isso, eu fiquei imaginando, né? Jesus humano, está trabalhando tanto. Gente, Jesus trabalhava demais. Ele não tinha tempo para comer, ele não tinha tempo para dormir. Ele tinha que fugir do povo, ele tinha que subir nas montanhas para conseguir ter um tempinho. Então, ele estava cansado. E quando eu li isso aqui, eu imaginei que muitas vezes nós, com o nosso poço de Jacó, a gente olha para Jesus e pensa assim: eu acho que Jesus está cansado, ele tem muita coisa para fazer. Acho que não dá tempo para ele pensar em mim. Jesus tem que cuidar de todo mundo. Olha esse tanto de mulher que está aqui. Jesus olha para todo mundo, mas eu acho que ele deve estar cansado, ele ainda não me viu. Ele deve estar trabalhando demais, como se isso fosse possível, né? Ele tem o controle de tudo. Mas às vezes parece que a gente tem esse pensamento: acho que Jesus está trabalhando demais, ainda não deu tempo dele se lembrar de mim. Mas a palavra vai seguindo e diz assim, que Jesus, cansado da viagem, ele sentou-se junto ao poço. Então eu queria que você imaginasse agora, você é esse poço de Jacó. Jesus está cansado, porque ele tem que aguentar a gente mesmo. Não é só a gente não, é a humanidade inteira. Mas nessa manhã ele veio aqui para sentar junto ao seu poço. Ele parou a viagem, ele parou tudo para sentar com você. Sentar nesse poço, porque ele tem um propósito com você nessa manhã. E olha o que diz: era por volta do meio-dia. Olha que interessante. O que o meio-dia pode representar para nós? No meio-dia, o que acontece? Você já acordou cedo? Para aquelas que acordam cedo, espero que todas as mulheres de Deus acordem cedo e sejam trabalhadoras, amém? Nada de dormir até meio-dia, irmãs, em nome de Jesus. Mas mesmo que você acorde meio-dia, 1 hora do seu dia vai ser o meio-dia da sua vida. Talvez lá para as 4, 5 horas da tarde vai ser o meio do seu dia. Você tem um meio-dia na sua vida. No meio-dia da sua vida, você já fez muita coisa. Eu, meio-dia, já trabalhei tanto, já aguentei tanto menino gritando na minha cabeça, que eu sou professora de criança pequena, para quem não sabe. Quando saio meio-dia do trabalho, eu não quero ouvir um barulho, porque eu já estou assim... Parece que já acabou meu dia. Só que eu ainda tenho mais a metade do dia. Eu ainda tenho muita coisa para fazer. Então nós aqui, nessa manhã, nós estamos no nosso meio-dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente vem para um retiro desse e pensa assim: já deu. Já deu, é o final do meu dia já. O que Jesus vai fazer? Olha a minha vida. Não tem mais jeito de Jesus consertar a minha vida. Eu acho que eu já estou no finalzinho, já estou chegando na meia-noite. E deixa eu te dizer, mesmo que você seja a pessoa mais anciã, de mais idade nesse dia, você ainda está no seu meio-dia.
Porque até o último dia da nossa vida a gente ainda tem coisa para fazer. Então a gente está no nosso meio-dia. Você está aqui porque Jesus quer ter um encontro com você, porque você ainda tem muita coisa para fazer. E no verso 7 diz assim: então Jesus está lá, ao meio-dia, cansado, sentado no poço, esperando a tal da mulher samaritana, que somos eu e você. Então nisso vem uma mulher tirar água. E é interessante que quem é que começa a conversa? Jesus. Jesus está lá, né? Então ele vai delicadamente e diz: ei, você pode me dar aí um pouquinho de água? E eu fiquei imaginando essa cena, Jesus pedindo água para a gente. O que a gente ia dizer para Jesus? O que a gente ia pensar? Oxe, quem é você? Nós feministas de hoje, então, ia falar: o quê? Você? Mas, minha gente, toma vergonha. Vai pegar essa água aí, você? A gente não ia falar isso? Oxe, um homem folgado desse vem pedir água para mim, está aí sentado que não pede, não pega você? Mas então, a mulher samaritana, que ela era um pouquinho assim, né, atiradinha, ela vira e fala assim: peraí, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Olha que interessante. Jesus pede algo para ela. E ela responde com a sua história de vida. Ela já coloca logo um empecilho, dizendo: peraí, você está me pedindo água. Mas deixa eu te dizer, eu sou samaritana e você é judeu. Tem um problema aqui. A minha história de vida não me permite chegar perto do Senhor desse jeito e te dar alguma coisa. E aí eu te pergunto, quantas vezes a gente não faz isso? O Senhor pede algo para nós e a gente pega a nossa história de vida e diz: Jesus, você não está entendendo. Você está pedindo água para mim? Eu? Que sou essa pessoa aqui? Uma samaritana, uma pecadora, mal vista aos olhos da minha cidade, do meu povo. Eu tenho uma história de pecado, eu tenho uma história de malignidade, eu tenho um nome ruim, eu venho de uma história horrível, eu fui traída, eu fui abandonada, eu fui abusada. Peraí, Jesus, você está pedindo água para mim? Mas eu sou samaritana, eu não tenho como te dar essa água. E Jesus então responde: se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede, você é que pediria e Ele lhe daria a água da vida. E aí nessa manhã eu queria te dizer uma coisa: toda vez que Jesus te pede alguma coisa, é porque Ele quer te dar aquilo de uma forma nova e sobrenatural. Ele pediu um simples copo de água. Mas Ele vai dizer para ela depois, Ele vai dar para ela as águas vivas, as águas que fluem do interior dela, que ela nunca mais teve sede. Então, se nessa manhã você chegou aqui, Deus está te pedindo alguma coisa, minha irmã, deixa eu te dizer, Jesus sabe pedir as coisas para a gente. Ele é um mestre de chegar de mansinho, senta no poço, senta do seu lado, puxa a conversa, mas Ele não vai ficar só numa conversa rasa, não. Ele vai te pedir alguma coisa. Só que aí, nós temos a opção de responder ou não. Olha que coisa interessante, Jesus pediu água para essa mulher, porque Ele queria dar a ela a água da vida. E eu me lembrei de Abraão. Toda vez que fala que Jesus pede alguma coisa, a gente lembra de Abraão. Porque Deus pediu para Abraão Isaque, o filho da promessa. Aquele que Abraão esperou a vida inteira para receber. Aquele que Abraão teve que viver um milagre para ter um filho. Porque ele já não tinha mais como, nem ele, a esposa dele, nem Sara de ter um filho. Como assim, Deus? Você está me pedindo Isaque? Mas quando Abraão entregou Isaque, Deus disse a Abraão: Abraão, agora você não é pai mais só de Isaque. Você é pai das nações. Você está entendendo o que Jesus faz? Quando Ele te pede uma coisa, e você pode até achar grande, porque entre um copo de água e um filho há uma grande diferença. Uma coisa é Jesus te pedir um copo d'água, outra coisa é Ele te pedir seu filho. Mas Ele nunca tira algo de nós para deixar a gente vazia. Ele nunca tira algo de nós para satisfazer a sua própria vontade. Parece que às vezes Deus pede as coisas para a gente e a gente fica assim: Deus, o Senhor... Isso é um carrasco. O Senhor é um orgulhoso. Eu sei que tem gente que já pensou isso. Parece até uma blasfêmia. Mas no fundo do seu coração, muitas vezes você fala: que é isso? O Senhor é o quê?
vaidoso? O que o Senhor quer? Quer tirar as coisas de mim? Por quê? Quem te deu o direito, Senhor, de mexer na minha vida? A gente ri, mas no fundo do nosso coração, muitas vezes a gente fala isso. Como assim, Senhor, vai tirar o meu filho? Como assim eu vou ter que tirar a água do poço para te dar? Mas o Senhor nunca nos pede algo só para satisfazer o ego dele. Não, Ele pede por nossa causa, porque Ele quer nos dar algo maravilhoso. Então Ele diz, se você conhecesse quem está te pedindo, se você conhecesse quem é que está te pedindo, e eu preciso fazer essa pergunta para você. Você conhece Jesus? Não responda com pressa, por favor. Principalmente a gente que nasceu na igreja. Claro que eu conheço. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Em que nível você conhece Jesus? Eu acredito que todos nós aqui conhecemos Jesus, porque quem não conhece Jesus não oferece uma adoração linda como essa que vocês ofereceram aqui nessa manhã. Mas eu te pergunto, em que nível você conhece a Jesus? Então ele pergunta para ela, olha, se você soubesse quem é que está te pedindo, você é que ia pedir. E Ele te daria da água da vida. Então a mulher de novo, olha o que ela fala no verso 11. Espera aí, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água? Por acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu do poço, ele bebeu, seus filhos beberam e o seu gado? Então ela de novo está presa na sua história de vida e ela pergunta, peraí, isso quer dizer que o Senhor é maior e o Senhor tem poder para mudar a minha história? O Senhor é maior do que o meu pai Jacó? O Senhor tem poder de mudar a minha história e me dar uma água diferente dessa que eu já bebi? A grande questão, queridos, é que a gente se satisfaz com a água que a gente bebe todo dia. Porque muitas vezes a gente não sabe que existe algo que vai matar a nossa sede para sempre. Eu penso que quando a gente vem para um retiro desse, muitas de nós já vivemos isso. A gente bebe, mergulha, é transformada e recebe a visitação. Aí chega na segunda-feira, quando você encontra com o seu marido, aquela bênção de Deus na sua vida. Seus filhos, bênçãos, né, Ale? Que não deixa nem a gente ir para o lugar secreto falar com Jesus. Seu trabalho. E aí muitas vezes parece o quê? Que Jesus mentiu para nós. Como se eu precisasse de tempos em tempos beber uma água, mas que no outro dia, na segunda-feira, eu estou com sede de novo. Mas o Senhor nos trouxe aqui para dizer que Ele não mente. E que aquele que bebe da água da vida, nunca mais. Você consegue entender a expressão? Nunca mais terá sede de novo? Ou a gente acredita na palavra, ou a gente para de brincar de ser crente. Está escrito que nunca mais eu vou ter sede de novo. Agora, eu vou ter luta? Vou. Vou ter prova? Vou. Vou ter desafio? Vou. As fraquezas vão continuar? Vão. Mas eu nunca mais vou ter sede, porque agora eu conheço a fonte da água da vida. Verso 13. Eu amo essa conversa, porque é uma conversa longa, né? Jesus e uma mulher, e eles ficam lá debatendo, e eu fico pensando, você debate com Jesus? Você tem esse tempo de bater um papo assim? Jesus fala, você responde, Jesus fala, você responde, ele responde, você fala. Gente, é assim que o Senhor quer se relacionar conosco. Você fala, ele responde, ele fala, você responde, é uma conversa, e é em qualquer lugar, não tem hora, não tem lugar. Pintou um desafio, Jesus, como é que é? E ele responde, ele te pergunta, e você... É assim que tem que ser a nossa vida com Ele. Nós vamos descobrir nessa manhã que Ele é mais real do que a gente pensa. Ele é muito mais real do que a gente pensa. No verso 14 ele diz assim, olha, quem beber dessa água do poço de Jacó, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E então, no verso 15, a mulher disse, Senhor, eu quero dessa água.
Será que nós podemos nessa manhã responder como a mulher samaritana? Senhor, então eu quero dessa água. Jesus não obriga a gente a beber da água. Ele não obriga a gente a mergulhar. Ele não obriga a gente a nada. Ele pergunta, você quer? Ele oferece. E nessa manhã ele está aqui para dizer, olha, se você quiser me conhecer, eu vou te dar água viva. E então a mulher teve que dar uma resposta. Senhor, eu quero dessa água. Você vai precisar nessa manhã dar uma resposta para Deus. E eu posso te dizer uma coisa, existem mulheres aqui que infelizmente, se não fizerem a escolha certa, sairão daqui sem dar essa resposta ao Senhor. Porque a dureza do coração muitas vezes te impede de dar uma resposta ao Senhor. Essa resposta é você que tem que dar para o Senhor. Você vai responder o quê? Como essa mulher, eu quero beber dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Que coisa maravilhosa. Então, chegamos no ponto crítico, onde Jesus conversa, oferece água, incendeia o coração da mulher, atiça o coração dela. Lembrei até de uma propaganda que tinha antigamente, os novinhos não vão lembrar. Mas tinha um refrigerante chamado Tim. Alguém lembra? E tinha uma propaganda que falava assim, provoque a sua sede até não suportar mais. Então Jesus fez mais ou menos isso. Ó, estou aqui com a garrafa de Tim para você, provocando a sua sede até você não aguentar mais. Só que aí é que chega naquilo que o Espírito Santo falou, que Ele deseja fazer nessa manhã. Ele vai tocar na sua ferida. E Ele vai te perguntar, então tá, vai lá, chama seu marido e volta aqui. E agora? E agora? Até agora estava tudo lindo. Água viva. Uau, que maravilha. Eu quero dessa água, eu não quero mais ter que vir no poço. Eu quero essa água. Peraí. Jesus, então peraí. Eu não tenho águas rasas para você. Eu não quero só te dar uma emoção momentânea. Eu quero arrancar isso que está dentro do seu coração. Eu quero transformar a sua história. Eu quero desentulhar esse poço de Jacó que está aí dentro. Então, para isso, eu vou ter que mexer aí dentro. E ele pergunta, vai lá então, chama seu marido. E nessa manhã eu pergunto para você, onde que Jesus está mexendo aí? Onde que Jesus precisa mexer nessa manhã? Qual vai ser sua resposta? Porque eu fiquei imaginando, meu Deus, se eu estivesse no lugar dessa mulher, ou melhor, se nós, brasilienses, tivéssemos no lugar dessa mulher, porque a gente brasiliense, a gente é meio fechado, né? A gente é meio assim, falou uma coisa torta, a gente já emburra a cara e tchau e benção. Ela podia ter cortado a conversa daqui. Peraí, chama meu marido? Ah, vai, dá licença. Vem se intrometer na minha vida. Mas a palavra diz que ela então respondeu. Eu não tenho marido. Ela foi verdadeira. E a palavra que está no meu coração para esse dia é que, para mergulhar no Espírito, eu preciso ser verdadeira. Não tem como ficar imersa no Espírito até que eu seja totalmente verdadeira com Deus. Eu queria entender por que a gente tem a mania de achar que a gente consegue enganar Deus. A gente chora, a gente fala línguas, a gente se quebranta, a gente tem assim um encontro, um avivamento. Mas no fundo, você não tem coragem de falar a verdade do seu coração para Ele. E Ele não vai poder te mergulhar até que você fale a verdade. Porque lá na frente Ele vai dizer assim, para se achegar a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Então, desde que eu ouvi esse tema, mergulhada no Espírito, eu pensei, meu Deus, as mulheres vão sedentas para mergulhar no Espírito, e a gente só pensa no Espírito, eu quero poder, eu quero glória, eu quero unção. Só que Jesus falou assim, para adorar a Deus, não é só no Espírito, em espírito e em verdade. E foi isso que essa mulher fez, e olha que coisa maravilhosa. Jesus então disse, olha,
Você tem razão, Jesus se alegrou com a verdade dela. Você tem razão em dizer que não tem marido, porque já teve 5. E esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Eu quero muito que nessa manhã Jesus olhe para cada uma de nós e fale assim: muito bem, o que você disse é verdade. Agora começa a minha revelação para você. Porque aí no verso 19 começa então. A mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. A partir do momento que ela disse uma verdade, a revelação da pessoa de Jesus começou para ela. Opa, ela recebeu uma revelação de que Jesus é um profeta. Opa, então eu vou ficar perto desse cara, ele é um profeta. E então, gente, olha que coisa linda, ela derrama o seu coração, dizendo, ansiosamente, olha, já que você é um profeta, me diz aqui como adorar, como chegar perto de Deus. O que eu tenho que fazer? Eu não quero mais essa vida de pecado, eu quero algo novo, me diz o que fazer. E eu imagino que muitas de nós nessa manhã viemos com esse propósito, que a gente já tentou ter uma vida de oração, a gente já tentou ter uma vida com Deus, a gente ouve alguém falar que tem uma vida de oração e você fica, Jesus, por que aquela pessoa tem e eu não tenho? Ou você vê alguém orando em línguas e você não ora e você fala, Jesus, por que aquela pessoa fala em línguas e eu não falo? E aí você fica pensando, e ela então foi angustiada a dizer, Jesus, então me fala o que eu faço para adorar a Deus e para ser transformada e para ser tomada pelo Espírito. Então Jesus diz, mulher, acredita no que eu digo, vem a hora que não é nem nesse monte, nem no acampamento, nem no culto, nem na igreja, nem no seu curso de mulher única, nem dentro da sua casa, é em todo lugar. Vem a hora e já chegou. Não é aqui, não é lá, não tem forma, não tem posição, não tem religião, não tem liturgia, não tem roupa certa. Gente, para com isso. Não tem aparência, não tem tamanho de cabelo, não tem. É em todo lugar, a toda hora, na hora que você quiser, ou melhor, na hora que Ele quiser também. Não é só na hora que a gente quer, é na hora que Ele quer. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Deus está cansado de derramar do seu Espírito e a nossa vida na segunda-feira continuar a mesma coisa. Porque não foi isso que Ele planejou para nós. Não são movimentos momentâneos, não é. Não é. E eu falo isso por experiência própria, porque eu sempre fui muito sedenta pelo Espírito Santo. Onde tinha mover do Espírito, eu queria estar lá. Eu gosto de um reteté mesmo. Só que durante muitos anos, eu ia para um reteté, eu ia para um acampamento, eu ia para um retiro. Passava um mês, estou vazia, estou triste, estou amargurada, a ferida está lá, estou falhando de novo, estou pecando de novo, estou sendo aquela... Meu Deus, quando isso vai mudar? Muda quando você fala a verdade para Jesus. Fale a verdade, deixe Ele mexer aonde tem que mexer, ainda que seja uma história vergonhosa. Porque vocês acham que foi fácil para essa mulher dizer, eu não tenho marido? Que exposição, na verdade a gente já ouviu falar disso, ela foi meio-dia no poço, porque ela tinha vergonha das pessoas. Porque ela era considerada uma adúltera, uma sem vergonha, já tinha 5. Já tinha tentado de tudo, que exposição, que vergonha. E talvez você se esconde na sua vergonha. Ai, não posso falar que eu já fui abusada. A irmã linda veio contar aqui do milagre do câncer. E ela falou uma coisa interessante. Qual foi a maior batalha dela? O que as pessoas iam pensar dela por estar com câncer? Olha que coisa triste, além de você estar com câncer, você fica preocupado. Vão achar que Deus está me castigando. Meu Deus, o que é isso? Deus ama a verdade do nosso coração. E Ele vai se revelar a nós nessa manhã como nunca. Por causa da verdade do nosso coração. E então no verso 24. Porque Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. E aí nós vamos encerrar essa primeira parte. Onde a mulher responde assim. Primeiro ela sabia que ele era um profeta. E agora ela diz assim. Eu sei que virá um Messias, o Cristo. E quando ele vier, ele vai anunciar todas as coisas. Ela já ficou ligada. Eu estou achando que esse aí é o Messias. Gente,
Se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus não ficava falando para ninguém que ele era o Messias. As pessoas perguntavam para você, você é ele? Você que está dizendo. Vinha alguém e falava, ele não se revelava a qualquer um, não. Sabe para quem que ele se revelou? Para uma mulher. Ah, eu acho isso maravilhoso. Sabe por quê? Porque a gente é apaixonada mesmo. A mulher é apaixonada mesmo. E aí Jesus não resiste, ele se revela. Ele não se revelava para os grandes, para os reis, para as autoridades. Quando ele estava indo para a cruz, Pilatos perguntou para ele, você é o rei? E ele, você está dizendo. Você é muito doido. E aí ele fala para ela, olha para mim. Eu sou o Messias, esse que fala com você. Ah, isso é muito maravilhoso. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, nessa manhã, o Espírito está aqui para nos revelar quem é Jesus. Eu vou repetir porque essa palavra está assim, gritando dentro de mim. O Espírito Santo está aqui para nos revelar a pessoa de Jesus Cristo. E aí eu quero te dizer uma coisa. Vários textos no livro de João, Jesus vai falar que as pessoas vinham até ele, até acreditavam nele. Mas ele não podia se revelar a elas, porque ele conhecia o coração delas, o coração de incredulidade. Minha irmã, você pode estar aqui nessa manhã, você crê em Jesus, você ama Jesus. Mas ele pode, de repente, olhar para você e falar, não dá ainda para eu me revelar a ela. Porque no fundo, ela ainda está amando mais a glória dos homens do que de Deus. Há um versículo aqui em João, eu meditei no livro de João demais essa semana. E há um versículo que fala isso, muitas pessoas importantes, sacerdotes, líderes religiosos, eles estavam crendo em Jesus. Eles queriam. Mas por que Jesus não se revelou a eles? Porque eles amaram mais a glória dos homens do que a de Deus. Eles tinham vergonha de falar para os outros, de se expor para os outros e dizer que Jesus era o Messias. Com essa mulher foi diferente. Quando ela encontrou Jesus, ela chegou na sua cidade e revolucionou a sua cidade, começou a dizer, encontrei o Messias, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Messias. E sabe o que aconteceu? Todo mundo da cidade foi até Jesus. E eles disseram, agora nós já conhecemos não porque você falou, mas porque nós estamos vendo e comprovando quem ele é. Minha irmã, nessa manhã, nós precisamos mergulhar, antes de mergulhar no Espírito, mergulhar na verdade. Olha só, João mostra Jesus várias vezes dizendo assim, em verdade vos digo. Essas são inúmeras, inúmeras. Olha as promessas que ele nos revela quando nós entendemos que ele é a verdade. Ele diz assim, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você acredita que você pode ver nessa manhã os anjos de Deus subindo e descendo sobre a sua vida? Em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Minha irmã, você está aqui para nascer de novo nessa manhã. Mesmo você que já é salva, você pode nascer de novo. Porque Deus pode fazer tudo novo na sua vida nessa manhã. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida. Eu sou o pão da vida. Em verdade vos digo, o que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado não é desculpa mais na nossa vida. Não pode ter mais domínio sobre nós. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Em verdade vos digo, se pedirem alguma coisa em meu nome, o Pai lhes concederá. Esse é o Deus da verdade. Mas olha que interessante, nessa manhã, nós estamos aqui para responder a pergunta dos filósofos, dos pensadores, dos sociólogos, dos psicólogos dessa geração. E a pergunta que Pilatos fez para Jesus, lá quando Jesus estava indo para a cruz. Pilatos começa a conversar com Jesus e diz, ei, você sabia que eu posso te soltar? E Jesus fala, não, você não sabe de nada, eu estou na mão de Deus, não estou na sua mão.
E aí, nessa conversa, Pilatos chega para Jesus e pergunta: tá, você está dizendo que você é de um reino e tal, mas o que é a verdade? Minhas irmãs, nós estamos vivendo um tempo onde essa pergunta ela é decisiva para nós. Porque essa geração inculcou, ou foi inculcado em nós, pelo Deus desse século, de que a verdade é relativa, de que a verdade é subjetiva, de que a verdade é... A sua verdade pode ser a sua verdade, que é diferente da minha verdade. E eu tenho que respeitar a sua verdade, você tem que me respeitar a minha verdade. Não é assim que a gente vive? Tolerância, politicamente correto, eu tenho que respeitar a sua verdade, você respeita a minha. Mas Jesus não fez isso não. Jesus ele veio e falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem negociação. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E nessa manhã nós precisamos responder essa pergunta: o que é a verdade? Pense aí um pouquinho, por favor, o que é a verdade para você? O que é a verdade? Deixa eu te dizer uma coisa. A verdade não é uma filosofia, uma ideia, um conceito, não é uma teoria, não é algo que os pensadores determinaram. A verdade não é uma coisa. A verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Por isso que o mundo fica perdido, porque está procurando a verdade nas coisas. Não vai encontrar. Não vai. A verdade é uma pessoa e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que em breve virá para reinar pelos séculos dos séculos. Aquele pelo qual diante de todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é a verdade. Ele é o Senhor. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, sobre conhecer a pessoa de Jesus, que é a verdade, que é a própria glória de Deus. E eu já estou partindo para o final porque eu quero orar com vocês. Nessa manhã nós temos uma escolha a fazer. Que nível de conhecimento de Jesus que eu quero ter? Está na sua mão essa escolha. Qual é o Jesus que você quer conhecer? Você sabia que você pode escolher qual o Jesus que você quer conhecer? Quantos mil anos atrás, lá no Monte da Transfiguração, Moisés desce. Às vezes a gente pensa assim que, nossa, Moisés e Elias desceram. Parece que eles eram maiores que Jesus, não fica parecendo assim? Não, não, não. Não, Moisés e Elias, os caras do fogo, da glória, da nuvem, do poder, do milagre.
desceram para ver Jesus. Eles viram a manifestação da glória de Deus através da vida de Jesus. João, esse que escreveu esse evangelho maravilhoso, escreveu 3 cartas, escreveu Apocalipse. Ele teve vários níveis de revelação de Jesus. Primeiro, ele andou com Jesus, carne e osso. Andou, comeu junto, recostou no peito, encostou, viu Jesus dormir, viu Jesus comer, viu Jesus fazer milagre, mas estava ali, pegando. Depois que Jesus morreu, ele viu Jesus glorificado. Opa, já subiu de nível. Já viu um Jesus diferente. Glorificado, mas ele glorificado ainda estava aqui, não tinha ascendido ao céu. Então, João ainda pegava nele, João, ficou lá conversando. Jesus ficou aqui 40 dias, comeram peixe. Jesus gostava de um peixe, com pão. Até glorificado ele comeu peixe. Só, gente, que lá no Apocalipse, João viu Jesus. Ele viu Jesus de uma forma inexplicável. A forma que ele agora é no céu. Com olhos como chamas de fogo. Com pés como bronze luzente. Com vestes talares, com uma coxa escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Com um cetro de ferro na mão, com uma coroa na cabeça. Com uma espada afiada saindo da sua boca. E quando ele viu Jesus carne e osso, ele não caiu. Quando ele viu Jesus glorificado, ele não caiu. Mas quando ele viu Jesus, como ele está agora reinando ao lado do Pai, ele não resistiu e ele, caiu no chão. Mas eu te pergunto, por que João viu Jesus dessa forma tão tremenda? Porque ele não tinha medo de Jesus. Pelo contrário, ele andava tão perto, que ele sabia que mesmo que ele visse Jesus naquela glória, como Moisés, ele falou, ainda que eu morra, eu quero essa glória. João falou, ainda que eu morra aqui agora, eu estou vendo Jesus glorificado, majestoso, assentado no trono. E por isso que eu preciso perguntar para você, você quer andar com Jesus, homem? Entre aspas, vocês estão entendendo. Jesus é Deus de qualquer forma que ele tiver. Bebê, até bebezinho quando ele nasceu, ele já era Deus. Ele não é menor nem maior em nenhuma das suas manifestações. Mas o nível de proximidade, de poder e de glória, você pode determinar. É você que vai determinar. E a primeira coisa que você tem que decidir, tira o medo. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Para de ter medo de ver Jesus. Sonha em ver Jesus, sonha em sonhar. Sonha em ver nuvem, ver glória, ver anjo, ver poder, ver milagre, ver ressurreição. Sonha com isso. Sonha com seu marido salvo, já desistiu dele. Por quê, meu irmão? Jesus glorificado. Basta para ele uma palavra que sai da sua boca, que o seu marido vai ser transformado. Que você vai ser transformada. Nessa manhã, nós podemos escolher, como na visão de Ezequiel. Se a gente quer entrar no mar e a água dá nos artelhos. Sabe o que é artelho? Os dedinhos assim, ó. Sabe quando você entra na beira da praia assim? O mar é uma coisa que dá medo na gente. Dá muito medo. Às vezes você bota já o pé, se você tiver medo, você nem entra. Porque o mar, ele é imprevisível. O mar é surpreendente. O mar é grandioso. Mas ele só o cheiro dele já traz vida para nós, não é? Quem já viu o mar sabe disso. Principalmente a gente de Brasília, que não vê mar nunca. Quando você vai chegando perto, vai sentindo o cheiro. Parece que aquilo entra como uma vida em nós. Só que tem uma decisão. Ou eu fico lá com os artelhos, ou eu entro um pouquinho mais, vem até o joelho. Legal, Jesus vai vir até o joelho. Ou eu entro mais e a água vem na cintura. Legal. Você pode voltar para casa feliz. Olha, experimentei Jesus até aqui na cintura. Ou você pode escolher mergulhar. Só que mergulhar, gente, não é fácil. Porque mergulhar mexe com o nosso medo. Mergulhar mexe com o nosso medo. Como assim? Eu vou ficar sem ar. E se a onda subir, eu não vou conseguir me levantar, eu não vou conseguir respirar. Mergulhar é colocar a sua cabeça toda lá dentro. É você perder o controle dos seus pensamentos e do seu controle humano.
Porque enquanto está no seu pé, você tem o controle. A onda está vindo, você... Até na cintura, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá tempo de eu fugir. Mas e mergulhar? Mergulhar. Mergulhar. É perder o controle da sua vida. É estar disposto a morrer. E se o ar acabar? É estar disposto a morrer. Está disposto a morrer. E nessa manhã, há um convite para mim e para você. Que nível você quer experimentar de Deus? Está na sua mão. Não é Ele que vai decidir por você. Não é. Ele está aqui puxando a conversa com você. Ele sentou no seu poço aí do seu lado. Ele está, te conquistando. Ele já mostrou para você qual é a ferida que você precisa tratar nessa manhã. E Ele está dizendo, se você quiser, venha. E eu vou te dar água viva. E você nunca mais vai ter sede de novo.